Olá, aqui é a pastora Silvana Fernandes, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero desde já te agradecer por estar aqui conosco. Nós vamos trazer uma palavra que pode aliviar o seu coração, com certeza vai, porque Deus, sempre quando Ele traz algo é porque Ele quer fazer uma obra. E eu quero meditar com você hoje no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para cada dia já basta o seu mal. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que a gente já tem o problema de hoje, né? O problema de hoje já é uma realidade. E muitas vezes a ansiedade, ela transborda e ela aqui, nós colocamos aqui, que pode definir a ansiedade? É uma sensação de estar estrangulado, sufocado, né? É algo que aprisiona muitas pessoas. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque tem pessoas que ela sofrem por antecipação. Realmente, eu tenho que assumir aqui diante de vocês que eu sou uma pessoa que nessa área da minha vida eu tenho que estar sempre buscando na palavra, em Deus, para poder controlar. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também precisam vigiar muito nessa área. E hoje eu trago esta palavra que vem falando conosco, né? Por que a gente se preocupa com o dia de amanhã? Por que a gente está tão sobrecarregado se para cada dia já basta o seu mal? Eu quero dizer que, claro, como seres humanos, como pais, mães, líderes, às vezes a gente tem que planejar as coisas. E teve uma pregação no canal que falou que quando a gente confia ao Senhor as nossas obras, os nossos planos serão estabelecidos. Então, vem confrontar justamente essa palavra aqui, que a gente tem que vincular a outra. Eu tenho que viver o hoje, resolver o problema de hoje, pedir a Deus pelo meu dia de hoje, porque o amanhã Ele vai cuidar. A Bíblia diz, né, quando está falando aqui, está falando sobre angústia, sobre o estresse, sobre a ansiedade das pessoas que se precipitam, que já têm um pavor do futuro. Pastor, eu não estou entendendo muito bem essa palavra. Eu vou exemplificar como a pessoa que anda com guarda-chuva o tempo todo. Você já viu essas pessoas que são extremamente prevenidas e mesmo que na previsão do tempo esteja dizendo, olha, não tem previsão de chuva, ela está com guarda-chuva na bolsa porque pode chover. Mesmo que não tenha previsão de frio, ela vai estar andando com um casaco porque pode fazer frio. É a pessoa que ela sofre por antecipação, ou seja, aquela situação ela não existe, aquela situação ainda não é sequer uma realidade, mas ela já está prevendo que possa acontecer, que possa. Então ela se preocupa demais e a preocupação excessiva, ela se torna ansiedade, ela se torna angústia, ela se torna um mal na nossa vida. Ela traz inquietamento, né? Ela traz essa sensação de sufocamento porque você sempre está com a sua mente muito acelerada. Então, nesse momento, o que a palavra vem nos dizer é que se não está chovendo, não abra o guarda-chuva. Se não está fazendo frio, não se preocupe nesse momento em procurar um casaco. Para cada dia já basta o seu mal. E hoje você pode estar num dia ensolarado, né? E não há necessidade da preocupação, né, da nova estação que virá. A gente tem que se preocupar com a estação que a gente está vivendo nesse momento. E eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria falar para você. Não abra o guarda-chuva se não estiver chovendo. Não vista o casaco se não está frio. E há aqui algo que é tremendo para a gente refletir, que a ansiedade, ela não vai alterar o passado. A ansiedade, ela não vai também controlar o futuro. Ela não muda o passado, porque ele já aconteceu. Ela não vai controlar o futuro, porque também o que há no porvir está sempre na mão de Deus e não na nossa mão. E o que então a ansiedade vai fazer? Ela vai destruir o seu presente. Porque no presente, se eu estou sofrendo pelo que já passou e eu não posso mudar, eu estou destruindo o meu presente pensando lá no passado. Se ela não vai mudar o futuro, porque o futuro está na mão de Deus, o futuro nem existe.
o que ela faz? Ela só vai estragar, ela só vai destruir o meu momento presente, que eu preciso viver o hoje. Então, pegue essa palavra e traga para a sua vida como reflexão. Filipenses 4:3 também tem um bom conselho para nós, para todos nós, para você que esteja passando por um período, dessa sensação de sufocamento, de querer resposta, de querer agora. E Deus, a palavra diz que Deus, ele não funciona no nosso tempo, ele funciona no Kairos, que é o tempo dele, ele não funciona no nosso tempo Cronos. E Filipenses 4:3 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, olha só, você está me dizendo aqui, que é para eu não ficar com a preocupação exagerada, que é a ansiedade por coisa alguma, mas em tudo, fique em oração, com a súplica e com a ação de graça. Ação de graça é adoração. Ação de graça é celebração ao Senhor. Por ter certeza que tem um Deus que está pronto a ouvir o seu pedido, que é apresentado a Ele na sua oração e na sua súplica. Então, o que está dizendo aqui? Que quando eu chego ao Senhor com a minha súplica, com a minha petição, eu já tenho que chegar também agradecendo, com ações de graça. Senhor, eu quero te agradecer, porque, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. É isso que Deus quer ver. Deus quer ver uma oração, uma petição que ao mesmo tempo já tem gratidão pela certeza de um Deus que está pronto a nos abençoar. Eu quero dizer para você que isso é maravilhoso. O remédio para a ansiedade, é claro que a gente tem as patologias que a gente não pode negar e a gente tem que tratar, mas no mundo espiritual, na ansiedade espiritual, naquilo que Deus pode fazer, o remédio é a oração. O remédio é a gente se chegar a Deus e conversar. O programa tem o nome Conversando com Deus. O que é conversar com Deus? É orar. Oração é diálogo no mundo espiritual. Oração é a gente colocar, diante de Deus. Muita gente cai naquele achismo de que Deus já sabe o que eu quero. Deus já sabe o que eu preciso, então não preciso falar. Eu quero dizer para você que quando o cego ali ia junto com Jesus, junto com a multidão, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E ele vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? Era nítido que ele queria ver. Quando o paralítico, sempre ele perguntou, querendo uma resposta. E quando as pessoas respondiam, ele diga: veja, seja conforme a tua fé. Então ele sempre ouviu, ele não passava, eu já sei o que ele quer, e curava, não. Ele queria ouvir das pessoas quais eram as suas petições. Então não vá para o achismo de que Deus ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, para num momento que você está no meio de várias pessoas e você não pode ali fazer uma oração. Ele vai lá na sua mente, na sua oração, você está ali falando. Mas tem crentes, tem pessoas preguiçosas que não querem conversar, que não querem falar. Querido, você só sabe o que um filho quer se ele te pede. Você só sabe o que o cônjuge quer se ele te fala o que quer. A gente fala: poxa, hoje eu estava com uma vontade de comer isso. A gente tem que falar para o outro saber: poxa, hoje eu estava com uma vontade de passear, vamos passear. Você convida a pessoa para passear. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida espiritual, que a gente converse com Ele, que a gente leve Ele para o nosso momento de lazer também, que Ele seja convidado a estar conosco. Ele precisa saber aquilo que você quer, exatamente como você quer, porque senão Ele fica lá do céu com todas as promessas, pronto para te presentear com elas. Mas se você não falar para Deus, se você não pedir, é por isso que Ele te chama de filho, porque Ele quer ser um pai, um bom pai. Ele senta e Ele ouve, mas o filho tem que estar ali. Se o filho não quer relacionamento com o pai, é difícil também. Então eu quero que você pense nisso, nesta palavra, pense nisso nesse vídeo e venha realmente não estar ansioso,
fazer reconhecido diante de Deus as suas petições, saber que cada dia é um dia e que Deus precisa saber o que você quer hoje. O que você quer amanhã, você conversa amanhã com Deus. O que você quis ontem, você já conversou ontem. Então, que a sua vida seja uma conversa diária, uma conversa constante, um relacionamento firme e precioso para com aquele que pode fazer todas as coisas, além daquilo que nós pedimos ou pensamos.